As origens da maçonaria. A maçonaria primitiva, conhecida como maçonaria operativa, surgiu na Europa medieval como uma confraria de pedreiros, literalmente maçons, especializados na construção de catedrais, castelos e estruturas monumentais. Esses artesãos possuíam conhecimentos técnicos avançados, geometria, arquitetura, e organizavam-se em guildas secretas para proteger seus métodos. A Capela Rosslyn, Escócia, século XV, e as catedrais góticas, como Chartres, são exemplos de suas obras. A transição para a maçonaria especulativa ocorreu no século XVII, quando membros não pedreiros, intelectuais, nobres, foram admitidos nas lojas, transformando-a em uma sociedade filosófica e esotérica. O marco foi a fundação da Grande Loja de Londres, 1717, que codificou rituais simbólicos ligados a mitos como o Templo de Salomão. A Caverna de Zedequias e o Templo de Salomão, mito ou realidade. A Caverna de Zedequias, em Jerusalém, é uma pedreira subterrânea conhecida como Pedreiras de Salomão. Tradições maçônicas afirmam que dela foram extraídas pedras para o primeiro templo, 1 Reis 6, 7. Porém, arqueólogos como Israel Finkelstein e Neil Asher Silberman, a Bíblia Desenterrada, questionam a historicidade do Templo de Salomão, argumentando que Jerusalém do século X a.C. era uma vila modesta, incapaz de abrigar um complexo grandioso. As pedras da maçonaria são alegorias que simbolizam a perfeição moral, pedra bruta a ser lapidada, mas a conexão física com Salomão é incerta. O livro Yahvé and the Sun, de J. Glenn Taylor, explora como o culto solar influenciou a teologia judaica primitiva, possivelmente vinculando-se a símbolos maçônicos posteriores, como o olho que tudo vê. Neoplatonismo e gnose. Influências filosóficas. A maçonaria especulativa absorveu ideias neoplatônicas, harmonia cósmica, hierarquias espirituais, e gnósticas, conhecimento secreto para a salvação. A gnose, do grego gnosis, conhecimento, aparece em várias culturas: hinduísmo, jnana, conhecimento, libertação; budismo, prajna, sabedoria transcendente; cristianismo primitivo. Paulo usa termos como gnosis, 1 Coríntios 8, 1, mas condena a falsamente chamada gnose, 1 Timóteo 6, 20. A Igreja combateu a gnose herética, como no Evangelho de Tomé, mas correntes místicas, como os Rosa-Cruzes, preservaram sincretismos. A Rosa-Cruz, sociedade do século XVII, pregava uma utopia alquímica e universalista, mas não há evidências de que buscavam fundar um Estado ou tinham ligações com homossexuais. Práticas secretas são especulativas. A maçonaria e as revoluções. A participação maçônica em revoluções é controversa. Revolução Francesa, 1789. Maçons como Lafayette e Voltaire criticavam o absolutismo, mas a influência direta é exagerada. Independência dos Estados Unidos, 1776. George Washington e Benjamin Franklin eram maçons, mas a Constituição reflete ideais iluministas, não rituais. Brasil. A maçonaria apoiou a independência, 1822, e a abolição, 1888, mas seu papel na primeira Igreja Batista de Santa Bárbara do Oeste, fundada em 1871 por missionários como William Buck Bagby, é mito. Os batistas históricos rejeitavam sociedades secretas. O livro A Maçonaria e a Questão Religiosa no Brasil, A.V.I. Vieira, detalha conflitos entre a Igreja Católica e maçons no século XIX. Protestantismo, maçonaria e o caso Lutero. Não há evidências de que a família de Lutero fosse maçônica. A Reforma, século XVI, antecedeu a maçonaria especulativa, mas alguns protestantes, como Joseph Smith, fundador dos Mormons, adotaram símbolos maçônicos posteriormente. No Brasil, igrejas protestantes tradicionais, como a presbiteriana, historicamente condenaram a maçonaria, enquanto outras, como a metodista, toleraram. Entre o mito e a história. A maçonaria é uma sociedade discreta, não secreta, cujas raízes misturam fatos e lendas. Seu legado inclui contribuições arquitetônicas, exemplos, Capitólio dos Estados Unidos. Influência filosófica, neoplatonismo, iluminismo. Controvérsias religiosas, conflitos com a Igreja Católica. Quanto ao Templo de Salomão, arqueólogos como Finkelstein sugerem que foi uma capela real simples, não um megatemplo descrito na Bíblia.
As pedras maçônicas, portanto, são símbolos de uma sabedoria temporal, não relíquias físicas. Fontes recomendadas: A História Secreta do Ocidente. Nicholas Ager analisa sociedades secretas como arquitetas da modernidade. A Bíblia Desenterrada. Finkelstein Silberman questiona narrativas bíblicas tradicionais. Yahweh End de San, J. Glenn Taylor explora a espiritualidade solar na Bíblia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Mas qual verdade? A história nos desafia a discernir. Leitura sagrada.